O Padre Léo, eu conheci o Padre Léo antes dele ser seminarista já, em Itajubá, terra da minha mãe, terra dos meus tios. Isso em 75, 76, eu conheci o Padre Léo, em Itajubá, na escolinha de vivência, era um grupo de jovens. Então eu tinha amigo dele nessa época, e eu conheci o Padre Léo, porque ele era muito amigo do meu tio também, meu tio tinha uma dupla, Lesi e Lesado, olha que nome. O meu tio era o Lesado, mas não era lesado não, ele era gente boa. E é uma dupla sertaneja, e tinha um programa na rádio, e o Padre Léo era fã do meu tio. Aí quando ele soube que eu era sobrinho do tio Lesado, aí ficou uma amizade bem grande desde essa época. Eu conheci o Padre Léo, ele se chamava Frater Léo, porque era seminarista, e vinha de Itajubá com um grupo de jovens bem grande para o Rebanhão, aqui em Cruzeiro, no estado de São Paulo. O Padre Jonas levava todo o povo a louvar, bendizer a Deus no carnaval. E foi assim que o Frater Léo chegou até nós. Então, meu primeiro contato com o Padre Léo foi em 1996, quando eu morava em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O padre morava muito perto de Balneário, que era em Brusque, no Colégio São Luís. E ali o padre fazia já alguns eventos para a juventude. Como eu tinha tido uma experiência com Deus, então foi meu primeiro contato, num encontro que ele fez em Brusque, depois num show que ele fez com uma banda que chamava Banda Vida. Aí eu entrei na Canção Nova, né, e entrando na Canção Nova, o Padre Léo começou a vir aqui pregar os acampamentos de oração. Então ele vinha esporadicamente na Canção Nova pregar os acampamentos. Mas como se viu que a pregação do padre, ela tinha um efeito enorme, né, na vida das pessoas, o padre começou a vir assim, uma vez por mês, e eu trabalhava no evento, e acabei ficando responsável dessa acolhida do padre. O primeiro contato que eu tive com o Padre Léo foi na minha cidade, porque o Padre Léo já pregava pela renovação carismática nas diversas cidades do Brasil. Então, uma vez ele foi na minha cidade, Viçosa, Minas Gerais, e ele teve um momento conosco de pregação e eu já fiquei bastante impressionada, né? Porque não só pelo conteúdo que ele trazia, mas pelo esse jeito dele, né? Muito diferente, né? Porém, o contato próximo mesmo que eu tive com ele foi aqui já na Canção Nova, porque o meu marido, que naquela época era meu namorado, ele foi gravar um programa lá em São João Batista, na comunidade do Padre Léo, com Dunga. O programa chamava Resgate Já. E ele ficou encantado com o Padre Léo, encantado. Ele chegou aqui e me disse assim: Edvânia, eu conheci um padre muito louco, maravilhoso, mas ele só falava desse padre, só falava desse padre. Eu falei, gente, ele falou, você precisa trazer esse padre aqui, porque na ocasião eu trabalhava na TV e a gente não tinha condições de trazer o Padre Léo, mas entramos em contato com ele. Ele se virou, veio por conta própria e nós gravamos o primeiro Gente de Fé com o Padre Léo. Depois do programa, nós falamos assim, o senhor não quer almoçar com o Monsenhor Jonas, o Padre Jonas na época, né? E daí, desse almoço, nasceu o primeiro programinha do Padre Léo aqui. Depois que começamos esse programa, esse programete, né, que era de 3 minutinhos, a Luzia me disse se eu poderia então fazer a direção desse programa, já que a gente tinha ali um conhecimento com ele e tal, e eu comecei a dirigir esse programa e o Padre Léo nos encantava a cada programinha, né? E nós conversamos uma vez com a Luzia, com o próprio Padre Léo, dizendo que ele podia contribuir mais, ainda que morasse tão longe. Mas ele disse que poderia vir ocasionalmente fazer um programa maior. E aí começou a Tenda do Senhor, do qual eu também fui diretora por alguns anos. Eu já tinha visto o Padre Léo na TV, claro, mas uma vez eu estava trabalhando em São Paulo, nessa época eu não morava mais na cidade, eu encontrei a equipe da TV Canção Nova numa feira. E eu conversei com a Roseni, que na época era diretora da Tenda, ela partilhou um pouco sobre o trabalho que a gente fazia na paróquia, eu e minha esposa, na missa com crianças, e ela pediu para que a gente fosse como convidado na Tenda do Senhor, que ela dirigia com o Padre Léo, para falar sobre evangelização com crianças, em fevereiro de 2002. Foi aí que a gente participou de um programa junto e, na verdade, eu conheci ele no programa. Eu já trabalhava com o Miramar na minha paróquia. Ele participou desse programa com o Padre Léo e, no final do programa, o Padre Léo
falou para a diretora, e eu estava presente também, falou, olha, o bonequinho podia voltar semana que vem. Pegou todo mundo de surpresa. E realmente eu voltei semana que vem, achei que ele ia enjoar rapidamente. Falei, daqui uns 3 meses esse padre cansa do boneco participando, né? Pentelhando no meio do programa, e aí eu tô liberado. E acabamos ficando por 4 anos. Padre Léo também é a cultura de fogão de lenha. Se você quer saber tudo sobre fogão de lenha, é só entrar em contato. O Padre Léo fora das câmeras e diante das câmeras é o mesmo. Porque autenticidade acho que é a palavra que... Tem algumas palavras fortes que definem Padre Léo, mas a autenticidade é uma delas. Ele é o mesmo, sempre. Então a franqueza do Padre Léo é uma coisa assim, ácida. Muitos até não gostavam. Mas como ele era nas palestras, com ele no dia a dia, não tinha... Não me toca, não me reles, não. Ele era curto e grosso, direto e reto. E era sincero, né? Com ele, era aquilo que você via realmente diante da câmera. Aquela pessoa bem-humorada, aquela pessoa autêntica, aquela pessoa verdadeira, né? E que não mandava recado, que te dizia o que tinha que te falar, que não gostava assim muito de estrelismo, né? Ele nunca cultivou isso. Acho que muita gente que conhece o padre, muita gente que é até assim do mundo da familiaridade do padre, sabe que o Padre Léo ele era maravilhoso. Porém, ele tinha um temperamento super explosivo, né? E eu fui tentar cuidar do padre. A minha primeira experiência com o padre aqui na Canção Nova foi assim. Eu fui tentar cuidar do padre como veio, pregador, ter assim, na verdade, uma privacidade. Arrumei as coisas do padre separadas dos outros. E quando ele viu aquilo, ele ficou muito bravo. Eu não sou artista, eu não quero ser tratado assim, eu vou comer no meio dos músicos. E deixou a sala e foi comer no meio dos músicos, que era no meio de todo mundo. E aquilo me assustou pra caramba. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu fiz de errado com o padre? Agora eu perdi totalmente, né? Agora eu perdi a vez, né? Então eu fui pensando, meu Deus, como que eu vou fazer pra me aproximar? Então eu tive a ideia de falar com a Juscelia, que foi uma grande amiga do padre, cofundadora da comunidade Betânia. E aí eu fiz esse contato com a Juscelia, né? E ela disse, olha, Mari, você pode fazer as coisas pro padre e sem que o padre perceba que você está tendo um tratamento diferenciado dele para com os outros, porque o padre não quer ser tratado diferente dos outros. Ele quer ser tratado como todo mundo é tratado na Canção Nova, ele não quer ter um diferencial. Então eu descobri, por exemplo, que o padre gostava de pão de queijo, mas não do pão de queijo quente. Então eu trazia o pão de queijo um pouco mais cedo, para que na hora que ele descesse do palco depois da pregação, o pão de queijo tivesse um pouco frio e o café bem quente. Aí eu descobri que o padre gostava de broa de milho. A gente tentou achar broa de milho, então com isso a gente foi estreitando os laços. Mas uma pessoa, ao mesmo tempo que firme, séria, profundo, mas ao mesmo tempo muito bem-humorado, muito brincalhão, sabe? Com ele, para mim, o ambiente era sempre leve, divertido. Todo mundo sempre cita muito a questão dele ser bravo, etc e tal, né? Na TV, ele realmente procurava se impor, né? Mesmo porque ele tinha um zelo muito grande pela evangelização. Mas no dia a dia, e principalmente dentro da comunidade Betânia, ele era um homem extraordinário, de uma misericórdia muito grande, de um amor gigantesco, um cuidado com as pequenas coisas. E muito brincalhão. Então tem algumas histórias que você nunca sabia bem quando ele estava falando sério e quando ele estava brincando. A capacidade do Padre Léo, porque eu acho que Deus é amor, mas Deus é humor, alegria. Ele via coisas da Bíblia e não tinha nenhum método. Hoje é cheio de métodos, né? Então é um cara muito preparado com a Bíblia, com a espiritualidade e conhecimentos gerais. Ele pesquisava as coisas, não ficava só com essas técnicas, esses métodos fajutos. O Padre Léo, ele sempre foi muito brincalhão. Ele gostava de fazer umas provocações. Então ele tinha uma amizade com o Eto, de bater papo sobre, vamos dizer assim, de negócios, com o Padre Jonas de espiritualidade e comigo sempre muito provocante. Esse era o relacionamento e isso foi criando uma intimidade entre nós, de amigos, de irmãos. Eu admirava o Padre Léo em muitas coisas, mas eu admirava o Padre Léo em duas
características. Um grande orante pela Bíblia. Todo ano ele estudava a Bíblia. Ele começava uma Bíblia nova todo ano, estudando, riscando. E uma outra coisa, o Padre Léo rasgava o verbo. Ele não tinha receio de falar assim, tete a tete com as pessoas, daquilo que era a verdade do Evangelho. Os primeiros sintomas da doença do Padre Léo, e ele era teimoso, ele não gostava de ir em médico, também de fazer exames, mas eu fui percebendo que ele como criança, ele colocou-se nas nossas mãos, com humildade, ora comigo, ora com o Eto, ora com o Padre Jonas, ora com a nossa equipe, os nossos médicos, nossos enfermeiros aqui que trabalham no nosso posto Padre Pio. E é uma docilidade que foi sendo conquistada. Desde o primeiro dia acompanhei, nesse dia que ele já passou mal. Depois, o Padre Léo, quando passava mal, ele queria muito o Padre Jonas com ele. E o Padre Jonas passava dias com ele. E eu fui também umas vezes. Fui com a Luzia, uma vez ele veio violão e ele estava com muita dor. Comecei a tocar, lembro até hoje. Tu me conheces quando estou sentado. Comecei a solar no violão. Lembro que ele sorriu, falou, canta mais. Eu cantei, ele dormiu e eu fiquei solando violão um tempo. Então foi um tempo de muito sofrimento, né? Um tempo que ele sofreu bastante. Graças a Deus que ele encontrou o Dr. Roque Savioli, que aliviou muito o sofrimento dele. Eu estava de novo em Angra dos Reis, numa férias, quando a irmã do padre Léo me ligou, o Toshio, aliás, ligou para mim dizendo, olha, que o padre teve um problema e tal, assim, foi num carnaval. Eu me lembro muito bem, isso foi numa terça-feira de carnaval, na quarta-feira de manhã eu já vi subir, quando passei aqui, vim aqui em Guaratinguetá, ele estava internado no Frei Galvão. Eu vi os exames dele, eu vi que a situação era complicada, e perguntei para ele o que ele queria fazer. Ele falou, olha, Roque, onde você quiser que eu vá, eu vou. Tá bom. Eu peguei, arrumei uma vaga no Instituto do Coração, e ele foi transferido para lá. E lá nós fizemos um diagnóstico de um câncer, que é um câncer complicadíssimo, um linfoma grave, já tinha no fígado, já tinha no pulmão, já tinha em vários lugares. Ele tinha já uma agulhinha de morfina aqui no dedo. Quando ele sentisse dor, era para ele apertar, né? Ele apertava ali. No final do dia, o Dr. Roque me contou um dia que foi mais de 250 vezes que ele tinha apertado ali para aliviar a dor. Porque o padre, primeiro, que o padre tinha dores horríveis. Era muito ruim, muito triste, muito triste. E um dia, ele estava com uma dor tão forte no olho, porque o câncer pegou o olho também. Dor no olho forte, forte. Eu liguei morfina, e dava morfina, dava tudo, não melhorava. Uma hora eu falei, padre, eu vou chamar o grupo da anestesia, o grupo de dor aqui do hospital, para te ajudar, que eu não consigo acalmar a sua dor. Tive que chamar anestesia para fazer uma anestesia nele, para ele passar aquele dia. E eu estive com ele em São Paulo. Eu me lembro que a Luzia me convidou, falou, Mari, eu quero fazer uma surpresa para o padre nesses dias. Eu quero te levar para São Paulo para você visitar o padre. E essa foi uma experiência muito forte para mim, porque fazia alguns meses que eu não via o padre, né? Porque ele estava em São Paulo fazendo um tratamento. Aí a Luzia entrou dentro do apartamento que o padre estava e falou, padre, eu trouxe um presente para o senhor hoje. E eu fiquei atrás da porta. Aí a Lu saiu, eu pulei, né? Porque eu sempre fui muito brincalhona com o padre. Eu pulei dentro da sala e o padre sorriu, falou. Ele olhou para mim e falou assim, eu achei que você não ia ter coragem de me ver no meu pior. Porque ele estava careca, ele estava bem debilitado e tal, né? E aí eu falei assim, não, eu vim porque eu te amo, você é meu amigo, né? E a gente já tinha estreitado um laço enorme de amizade, né? E daí teve um momento que ele falou para a Lu que ele gostaria de conversar comigo a sós, né? Então a Luzia nos deixou. E foi a última conversa que eu tive com o padre, né? Porque foi ver ele ali, um homem com toda a sabedoria e inteligência, mais debilitado. Onde o padre me disse, Mari, você lembra como eu era turrão, eu era briguento? Hoje eu dependo das pessoas para tudo. Eu dependo das pessoas para comer, eu dependo das pessoas para tomar banho. E é muito difícil para mim, mas ao mesmo tempo eu estou encontrando nisso Deus.
porque eu sei que Deus quer me melhorar, Deus quer eu melhor, né? E o padre me deu várias dicas da vida, o padre me deu vários aconselhamentos, que até hoje eu os pratico, né? E uma das grandes coisas que naquela última conversa que nós tivemos, o padre disse para mim, falou, Mari, nunca se esqueça que a vida aqui é passageira, você não vai levar nada, eu não estou levando nada, eu não estou dizendo para você que eu vou morrer, porque eu ainda quero ir no Osana Brasil. Isso foi no meio do ano, né? Ele foi se abandonando, eu até digo assim, abandonando nas mãos de Deus, como ele fala na sua última palavra, buscai as coisas do alto, naquele Osana que nós nunca mais esquecemos. Quer ser feliz? Buscar as coisas do alto. Essa é a grande palavra que o Senhor quer trazer para nós e que pôs no meu coração quando eu fiquei angustiado num dos determinados desses muitos dias dessa enfermidade que já vai para um ano. E eu pensava, meu Deus, essa doença me tirou tudo. Eu não consigo mais andar sozinho, estava numa época como agora que não ando sozinho, eu não enxergo direito, o olho direito eu sou cego, estou cego momentaneamente, do olho esquerdo eu enxergo uns 40%, 50%, eu não prego mais, eu não estou mais na minha comunidade, e veio no meu coração, ai de mim se não evangelizar. Mas o clímax de tudo foi aqui, em Cachoeira Paulista, no Osana. Porque, na verdade, eu não queria que ele viesse, porque eu sabia que ele ia sofrer demais. Mas o padre, do jeito que ele era, não tinha dizer não, né? Bom, vamos dar um jeito. Olha como Deus é impressionante, né? No dia seguinte eu tive que participar de um congresso e lá nesse congresso falaram do medicamento novo que estava saindo, que era justamente para evitar vômito. E eu passei a mão no remédio que o cara estava falando lá e levei o padre a colocar embaixo da língua. Bom, nós viemos para cá, ele sempre andava com um saquinho plástico, porque vomitava, né? Ele começou a fazer a pregação, vocês lembram dessa pregação, né? Você vê um cara caquético, né? Um sujeito depauperado, né? Com aquela voz forte, né? Falando lá, emocionante, emocionou todo mundo. Bom, ele fez a pregação, terminou a pregação, ele falou assim, me chamou e falou assim, você viu só? Eu dei 2 engasgadas lá, né? Como quem disse, deu 2 náuseas só. Falei, tá vendo, padre, que bom. Mas sabe o que aconteceu? Vocês não sabem disso. Terminou a pregação, eu peguei o padre, levei na casa do padre Jonas e nós ligamos um soro nele. Porque ele estava tão ruim que pensei que ele fosse morrer depois. Então, quando ele veio aqui naquele Osana, a famosa, parece, buscar as coisas lá do alto, né? Tinha um outro diácono servindo o altar, e eu falei, fica aí que eu vou ficar com o Padre Léo. E ele estava passando bem mal, muito vômito, bem carequinha já, muito debilitado, né? E eu do lado dele. Aí uma hora assim, eu estava no salmo, e ele falou para mim assim, com um paninho assim na boca, meu companheiro, você nunca me larga, né? Não me abandona. Eu falei, de jeito nenhum. Se eu olhar para ele, olhando para frente, a cama estava em nós, né? Eu vou levar a cruz até o fim. Eu lembro que ele pôs a mão e deu risada. Então eu e o Padre Léo sempre, quando a gente conversava, sempre tinha uma piada, uma história. Nossa conversa era muito recheada de muita alegria. Só que o Padre Léo, ele tirava lição de tudo, né? Ele santificou da Canção Nova. E o amor dele pelo Padre Jonas é uma coisa assim, de filho mesmo. Então ele amava e respeitava o Padre Jonas como poucos respeitaram, né? Esse amor pelo Padre Jonas santificou ele também, que é um santo santificando o outro. Então, assim, a grande experiência que eu vivi com o Padre Léo, e vivo, porque algumas pessoas falam, nossa, você acredita na santidade do Padre Léo? Você acredita que ele é santo? Eu falo, olha, eu acredito que o Padre Léo fez um grande caminho de santidade nos últimos meses da vida dele, mais profundo, mas que ele sempre buscou a Deus. E o legado que o Padre Léo me deixou foi esse. Nós não podemos desistir daquilo que Deus já pensou para mim. Então, muitas histórias, muita saudade do Padre Léo, um homem inigualável, um homem de Deus que vai ser santo, se Deus quiser.
Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido e volto convencido, com coração ferido. Aqui é o meu lugar. Eu não me acostumei, se é verdade diz. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Eu não me acostumei